Dia 17 de setembro. Santa Hildegardes, religiosa e abadesa. 1179. O martirológio romano registra hoje o nome de Santa Hildegardes, nobre descendente dos condes de Sponheim, do Palatinado. Santa Hildegardes nasceu em 1098. De acordo com os costumes daquele tempo, os pais entregaram-na aos cuidados de freiras. Assim, aconteceu que Hildegardes, tendo apenas 8 anos, fosse entregue à abadesa do convento das Beneditinas, em Diers-Bodberg. A abadesa, senhora de alma aristocracia e muito santa, introduziu a disciplina nos mistérios da vida interior, inoculando-lhe um forte e decidido desprezo pelo mundo e as vaidades. Não era, pois, para admirar que Hildegardes, uma vez conhecendo e tornando-se apreciadora da vida religiosa, pedisse para ser aceita entre os religiosos da ordem, no que foi atendida sem a menor dificuldade. Era um cuidado especial que a superiora tinha de introduzir as noviças no conhecimento dos salmos, cuja recitação era a prática cotidiana. Desde a entrada na ordem, Hildegardes dava às companheiras o exemplo mais perfeito de religiosas, como deve ser. Está documentado o fato de Deus ter lhe dado o dom da profecia de uma maneira extraordinária desde a idade de 15 anos. Tendo morrido a abadesa, quiseram as irmãs que Hildegardes lhe fosse a sucessora, como a mais digna, a mais virtuosa de todas. Superior igual não poderia haver, pois Hildegardes lia os pensamentos das filhas, conhecia-lhes as faltas mais encobertas e, por isso, mais do que qualquer outra, estava em condições de levar à perfeição as irmãs de ordem. A alma de Hildegardes era qual uma harpa de acuradíssima afinação, de que o Divino Espírito Santo se servia para comunicar-lhe os arcanos da divindade. Obediente a uma ordem que recebera do Espírito Santo, escreveu tudo o que lhe fora revelado, embora a humildade dificilmente se lhe conformasse com esse mandamento. Não podendo, porém, resistir às instâncias da divina vontade, sujeitou-se-lhe, escrevendo uma série de livros, quase todos em latim, obras de reconhecimento, valor ascético. São Bernardo, assíduo leitor desses escritos, admirava-lhes a sublimidade dos conceitos e o espírito profético que neles se revelava. Grandes elogios recebeu a santa da parte do Papa Eugênio IV, o qual, enaltecendo os dotes sobrenaturais que de Deus recebera, lhe deu sábios conselhos sobre a necessidade de conservar-se no espírito da humildade, visto que Deus resiste aos soberbos. A fama da santa religiosa correu terras. Papas, imperadores e bispos dirigiram-se-lhe pedindo conselho em questões de difícil solução. Tão numerosos eram os pedidos que donzelas lhe dirigiam para obter a missão na ordem, que foi preciso abandonar o antigo convento e fundar outro nas proximidades da cidade de Bingen, sobre o Reno. Ainda outro convento se fundou sob a direção de Hildegardes, em Eibingen, onde lhe repousam as relíquias. Deus permitiu que o fim da vida de sua serva fosse amargurado por uma série de sofrimentos, inclusive por calúnias e maledicências, filhas da inveja e do ciúme de espíritos medíocres e acanhados. Entre as próprias filhas espirituais, algumas houve que se insurgiram contra o rigor da Santa Superiora. Todas essas vozes emudeceram à vista dos estupendos milagres com que Deus se dignou de glorificar o túmulo da Santa Abadesa. Santa Hildegardes morreu em 17 de setembro de 1179, com a idade avançada de 82 anos. Reflexões. Sofrer calúnias e maledicências é a sorte de todos os bons,
O próprio Salvador foi vítima dessas armas prediletas do inferno quando os inimigos o chamaram de revolucionário, pervertor do povo, possesso do demônio, desrespeitador da lei, profanador do sábado, samaritano, apóstata, blasfemo, amigo e protetor dos pecadores. Santa Hildegardes, como esposa de Cristo, julgou grande honra poder compartilhar o sofrimento do divino esposo e, imitando-lhe o exemplo, levou com a maior paciência a cruz por ele posta aos seus ombros. A conformidade com a vontade de Deus nos sofrimentos dessa natureza é a última vitória do cristão sobre o amor próprio. É a pedra de toque da mais alta perfeição, como também o escolho mais perigoso para a vida falsa e fingida. Quem se julga perfeito, apesar de se mostrar sensível quando ofendido por línguas caluniadoras, por aí deve conhecer que está longe da perfeição cristã e pode seriamente desconfiar da solidez das suas virtudes. Abandonar os bens por amor de Jesus é coisa fácil. Dificílimo, porém, é abandonar si próprio, banir sentimentos de vingança, de ódio e toda a má vontade. Não há mal nenhum em sentir-se o efeito natural da calúnia, experimentar tristeza como o próprio Jesus a sentiu e experimentou. Quero imitar, imite-o também na virtude de perdoar aos ofensores e rezar pelos inimigos e perseguidores.